Sombras nas encruzilhadas, relatos de caminhoneiros que enfrentaram o inexplicável. Existem lugares nas estradas que parecem guardar mais do que poeira e silêncio. São pontos de cruzamento onde o asfalto se divide em direções opostas, onde a noite parece mais densa e o vento carrega um peso difícil de explicar. Esses lugares são conhecidos por um nome simples, mas carregado de mistério: as encruzilhadas. Para muitos, são apenas referências geográficas, pontos de escolha no caminho. Mas para aqueles que rodam madrugada adentro, são territórios de histórias perturbadoras, experiências que desafiam a lógica e que marcam para sempre quem ousa atravessá-las. Na escuridão, cada farol distante pode se transformar em um aviso. Cada sombra projetada pela lua pode parecer mais viva do que deveria. Motoristas profissionais, pessoas acostumadas a lidar com o perigo real da estrada, descrevem encontros que não podem ser reduzidos a meros frutos da imaginação. Passageiros que desaparecem sem deixar vestígios, vozes que surgem do nada pedindo ajuda, veículos que aparecem e somem como miragens, figuras imóveis observando em silêncio. Histórias que começam iguais a qualquer outra viagem, mas terminam gravadas como marcas profundas, memórias que perseguem até os dias de hoje. E o mais assustador é que esses relatos não vêm de apenas um ou dois motoristas isolados. Eles se repetem em diferentes estados, em diferentes épocas, contados por pessoas que jamais se conheceram, mas descrevem os mesmos detalhes, os mesmos sinais, as mesmas presenças invisíveis nas encruzilhadas. Há quem diga que são apenas coincidências, que o cansaço da noite pode enganar a mente. Mas para aqueles que viveram cada segundo desses encontros, não há dúvida. Existe algo ali, aguardando silenciosamente por quem ousa cruzar sozinho. O que acontece nas encruzilhadas quando o relógio passa da meia-noite? São manifestações de vidas interrompidas, condenadas a repetir seus últimos instantes? São portais para dimensões que escapam da compreensão humana? Ou são apenas o reflexo de medos ancestrais, transformados em experiências tangíveis pelas sombras da noite? Hoje, você vai entrar nesse território proibido. Vai ouvir relatos de motoristas que enfrentaram o inexplicável, histórias que até hoje ecoam entre conversas de estrada e que carregam a mesma atmosfera de medo e mistério. Prepare-se, porque cada curva, cada cruzamento e cada quilômetro percorrido pode ser um convite ao desconhecido. A estrada observa, a encruzilhada guarda, e nem sempre quem passa por ela volta a ser o mesmo. Naquela noite, a estrada parecia comum, como tantas outras que o motorista de ônibus já havia percorrido em anos de profissão. Era madrugada avançada e o veículo estava completamente vazio, após deixar os últimos passageiros no interior de Minas Gerais. O ronco do motor ecoava na escuridão, e a monotonia do asfalto era quebrada apenas pelas placas que surgiam em intervalos regulares, iluminadas pelos faróis. Nada indicava que aquela viagem se transformaria em um dos episódios mais perturbadores de sua vida, algo que mudaria para sempre a forma como ele enxergava cada encruzilhada solitária. Poucos minutos depois de deixar a cidade, ele se aproximava de um trecho conhecido por ser deserto. Ao longe, já conseguia distinguir o cruzamento de 4 vias, um ponto onde raramente passava alguém naquele horário. Foi então que, no feixe da luz, uma figura começou a se desenhar bem no centro da encruzilhada. Parecia alguém em pé, imóvel, como se esperasse por ele. O instinto imediato foi reduzir a velocidade. Pensou que poderia ser um morador perdido, alguém pedindo ajuda, talvez até uma vítima de acidente. Não era incomum encontrar pessoas em situações estranhas à beira da estrada. Mas havia algo naquela presença que fez o coração acelerar antes mesmo de ele se aproximar. Quando parou o ônibus,
A figura manteve-se imóvel por alguns segundos até que caminhou lentamente em direção à porta dianteira. O motorista, movido pelo reflexo de humanidade que sempre carregava, abriu a porta. A figura entrou sem pronunciar palavra alguma, sem olhar para ele, caminhando até o fundo do ônibus. O silêncio foi absoluto. O motorista tentou disfarçar o desconforto, mas não conseguia ignorar a sensação de que havia algo errado. No retrovisor interno, acompanhava os passos firmes, sem pressa, até que a pessoa se sentou na última poltrona, virada para frente, como qualquer passageiro faria. Era o gesto mais comum do mundo, mas havia algo de profundamente anormal naquela cena. O motorista respirou fundo, retomou a marcha e seguiu viagem, tentando se convencer de que não havia motivo para preocupação. Mas quanto mais dirigia, mais forte era a sensação de estar sendo observado. O silêncio dentro do ônibus parecia pesado demais, como se ocupasse o espaço junto com ele. O ar ficou frio, diferente do clima abafado da madrugada mineira. Ele tentou puxar conversa, perguntou se a pessoa precisava de ajuda, para onde ia, mas não recebeu nenhuma resposta. Apenas aquele silêncio opressor, que parecia mais eloquente do que qualquer palavra. Foi então que decidiu encarar o retrovisor por alguns segundos, e o que viu fez seu corpo gelar de imediato. A figura estava lá, imóvel, mas não possuía rosto. Não havia olhos, boca, nariz, absolutamente nada que identificasse traços humanos. Apenas uma superfície lisa e sombria, como se fosse uma máscara sem detalhes, uma sombra com forma humana sentada tranquilamente em um dos bancos do ônibus. O coração disparou, as mãos começaram a suar no volante e por um instante ele pensou em parar, descer e simplesmente fugir dali. Mas o medo de enfrentar a escuridão da estrada era tão grande quanto o pavor de continuar dirigindo com aquela presença às suas costas. O tempo parecia se arrastar. Cada quilômetro era uma eternidade. O barulho constante do motor já não soava normal, mas sim como um acompanhamento macabro daquilo que ele não conseguia explicar. Em determinado momento, o motorista desviou o olhar por um segundo para mudar a marcha. Quando voltou ao retrovisor, o banco estava vazio. Não havia mais ninguém. Por um instante, o alívio quase tomou conta, mas logo percebeu o detalhe que faria sua mente se despedaçar. No reflexo do retrovisor, ainda era possível ver a silhueta da figura sentada, como se continuasse lá, mesmo sem estar fisicamente presente. O banco, diante de seus olhos, estava desocupado, mas o retrovisor insistia em mostrar uma verdade diferente, impossível, perturbadora. Ele quase perdeu o controle do ônibus. A respiração ficou curta, o suor escorria pelo rosto e a mente lutava contra a realidade. O que estava acontecendo? Estaria imaginando? Ou havia realmente algo que desafiava toda lógica se manifestando dentro daquele veículo? Movido pelo instinto de sobrevivência, ele decidiu não olhar mais para trás. Fixou os olhos na estrada, acelerou e percorreu quilômetros sem se permitir pensar no que poderia estar acontecendo. Mas a sensação de presença não desaparecia. O peso no ambiente era sufocante, como se alguém ainda estivesse ali, sentado, observando cada movimento. Quando finalmente alcançou a próxima cidade, já ao amanhecer, estacionou o ônibus no pátio da garagem e permaneceu sentado no banco do motorista por vários minutos, tentando recuperar o fôlego e organizar os pensamentos. Nunca contou a história para os superiores, temendo ser chamado de louco ou de cansado demais para o trabalho. Mas entre colegas próximos, em conversas discretas, repetiu o relato mais de uma vez, sempre com a mesma convicção e o mesmo terror nos olhos. Dizia que poderia jurar, até o fim da vida, que alguém entrou naquele ônibus, sentou-se no banco de trás e desapareceu diante de seus olhos. Alguns colegas acreditaram, outros preferiram dizer que era apenas fruto do cansaço.
Mas para ele não havia dúvida. O que viu naquela madrugada não foi imaginação. Foi uma presença real, inexplicável, que escolheu se manifestar exatamente no ponto mais solitário da viagem, a encruzilhada. E desde aquela noite, ele nunca mais conseguiu atravessar um cruzamento vazio sem sentir a mesma pressão no peito, o mesmo frio na espinha e a certeza de que, em algum lugar da escuridão, aquela figura sem rosto ainda o observa. Naquela noite abafada em Goiás, um taxista veterano seguia com o carro vazio pelas ruas desertas de uma cidade do interior. O relógio no painel marcava pouco depois das 2 da manhã, e a corrida anterior havia sido deixada em uma região afastada. Estava pronto para encerrar o turno quando, ao se aproximar de uma encruzilhada solitária, viu algo que mudou para sempre sua percepção do que poderia acontecer em uma estrada à noite. Sob a luz fraca de um poste antigo, uma mulher parada na beira da pista levantou a mão, pedindo carona. Não era incomum atender chamados naquela hora, mas havia algo na cena que o fez hesitar. Ainda assim, o instinto profissional falou mais alto, e ele parou. A mulher entrou no carro em silêncio. Tinha pele muito pálida, cabelos longos escorrendo sobre os ombros e um vestido simples, de cor clara, que parecia destoar da madrugada. O motorista, acostumado a puxar conversa, perguntou para onde ela ia. Sem olhar diretamente para ele, a passageira respondeu com uma voz quase sussurrada: ao cemitério. A resposta gelou o ambiente. Ele tentou disfarçar a inquietação, ligou o taxímetro e seguiu o caminho indicado. A cada curva, a sensação de estranheza aumentava. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do motor e da respiração pesada do motorista. A mulher permanecia imóvel no banco de trás, olhando fixamente para a estrada à frente. O retrovisor central parecia ser um inimigo. Cada vez que o taxista encarava o reflexo, sentia que aquele olhar distante atravessava o vidro e se fixava em suas costas. O corpo inteiro começou a suar, apesar do ar fresco da madrugada. O trajeto até o cemitério era curto, mas cada minuto parecia interminável. O taxista tentava encontrar explicações racionais para o desconforto, mas quanto mais olhava para o retrovisor, mais percebia que havia algo profundamente errado. A mulher não se mexia, não piscava, apenas mantinha aquela imobilidade opressora. Quando o carro finalmente se aproximou dos portões do cemitério, o motorista respirou aliviado. Pensou que logo estaria livre daquela corrida estranha. Estacionou no acostamento, virou-se para cobrar o valor e, num gesto automático, preparou-se para receber o pagamento. Mas o banco de trás estava vazio. Nenhuma porta havia sido aberta. Nenhum ruído indicava saída. A poltrona estava perfeitamente intacta, como se jamais tivesse sido ocupada. O coração disparou e um calafrio percorreu sua espinha. Olhou em volta para a rua silenciosa, para os portões do cemitério trancados, e não havia ninguém. Atônito, voltou o olhar para o painel e percebeu o detalhe mais perturbador. O taxímetro marcava o valor exato da corrida. Mais do que isso, o recibo impresso já estava pronto, como se tivesse realmente transportado um passageiro. As mãos trêmulas mal conseguiam segurar o papel. Aquilo era impossível, mas estava diante de seus olhos. O motorista acelerou, fugindo dali, como se sua vida dependesse disso. Nos dias seguintes, evitou comentar o ocorrido, mas a memória não desapareceu. As semanas se passaram e, em conversas discretas com colegas de profissão, descobriu que não era o único a relatar algo semelhante. Outros taxistas juravam já ter levado passageiros misteriosos até o cemitério, sempre em noites silenciosas, sempre com a mesma sensação de peso e vazio. Alguns descreviam mulheres com vestidos claros, outros homens em silêncio profundo, mas todos desapareciam no destino final, deixando para trás apenas a marca no taxímetro.
Alguns acreditavam se tratar de espíritos de pessoas que morreram nas proximidades e buscavam uma última corrida até o local de descanso eterno. Outros preferiam ver nisso apenas um truque da mente cansada, um delírio alimentado pela solidão da madrugada. Mas para aquele taxista em específico, não havia dúvidas. Ele lembrava com clareza cada detalhe: o vestido da passageira, a voz sussurrada pedindo o cemitério, o olhar imóvel refletido no retrovisor e, acima de tudo, o recibo guardado no bolso. Até hoje, ele conserva aquele papel como prova silenciosa de que não estava sozinho naquela noite. E cada vez que passa por aquela encruzilhada, mesmo em plena luz do dia, sente o peso invisível de um olhar que parece atravessar o tempo. Para quem nunca viveu algo assim, é fácil duvidar. Mas para quem já ofereceu uma carona ao impossível, a certeza é clara. Algumas corridas não terminam no destino marcado, porque o passageiro jamais esteve vivo para pagá-la. Era pouco depois das 3 da manhã, quando um jovem motociclista seguia sozinho por uma estrada estreita que cortava uma região montanhosa do interior. A madrugada estava silenciosa e a lua, escondida atrás de nuvens pesadas, deixava tudo mergulhado em uma penumbra que parecia engolir cada metro de asfalto. Ele havia feito aquele trajeto outras vezes, mas naquela noite a estrada parecia diferente, como se respirasse junto com ele, testando cada batimento do coração. Ao se aproximar de uma encruzilhada conhecida por ser perigosa, com curvas fechadas e pouco movimento, o farol da moto iluminou algo que fez seu corpo inteiro se arrepiar. 4 silhuetas estavam paradas, cada uma em um canto do cruzamento. Imóveis, escuras, apenas observando. Por um instante, pensou que fossem moradores locais, talvez pessoas atravessando a estrada. Mas o silêncio absoluto denunciava que havia algo profundamente errado. Não havia sons de passos, nem de respiração, nem de roupas se mexendo com o vento. Apenas aquelas figuras paradas, como sentinelas que aguardavam sua passagem. O instinto de sobrevivência gritou dentro dele, e a única reação possível foi acelerar. A moto ganhou velocidade, o barulho do motor ecoou no vazio, e por alguns segundos ele acreditou que conseguiria se afastar do terror que presenciava. Mas bastou uma olhada rápida pelo retrovisor para perceber o impossível. As figuras ainda estavam lá, acompanhando sua velocidade. Não se moviam, não corriam, não faziam esforço algum, apenas permaneciam imóveis, refletidas no espelho como se estivessem coladas à sua presença. O medo se transformou em desespero. A cada curva, ele sentia que as silhuetas estavam mais próximas. Não havia lógica, não havia explicação. O retrovisor mostrava o que a estrada negava. Quando olhava diretamente para trás, via apenas a escuridão. Mas ao encarar o reflexo, as 4 figuras estavam sempre lá, na mesma distância, imóveis e vigilantes. A mente lutava para encontrar uma justificativa. Talvez fosse cansaço, talvez sua mente estivesse pregando peças. Mas o frio que tomou conta do corpo e a sensação de que não estava sozinho não podiam ser explicados pela imaginação. O motociclista acelerava cada vez mais, tentando se convencer de que se tratava apenas de um delírio passageiro. No entanto, a estrada parecia brincar com ele. Quanto mais avançava, mais a sensação de perseguição aumentava. O vento frio cortava o rosto, o coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do capacete, e a cada nova olhada no retrovisor, a cena era sempre a mesma. 4 silhuetas imóveis, observando, mantendo-se a uma distância impossível. Era como se fossem projeções presas ao reflexo, incapazes de desaparecer. Quando finalmente chegou a um trecho iluminado por um pequeno posto de combustível abandonado, tomou coragem de parar. O peito arfava, as mãos tremiam e o corpo inteiro estava tomado por uma mistura de adrenalina e medo.
Retirou o capacete, respirou fundo e encarou novamente o retrovisor da moto. Pela primeira vez, o espelho refletiu apenas o vazio da estrada. Nenhuma figura, nenhum vulto. Apenas a noite, silenciosa como sempre. O alívio foi imediato, mas também trouxe a dúvida. O que havia presenciado? Teria imaginado tudo? Nos dias seguintes, tentou racionalizar a experiência. Contou a história a alguns amigos, mas muitos riram, dizendo que era apenas resultado do cansaço ou da solidão da estrada. No entanto, outros motociclistas confessaram já ter visto coisas semelhantes em encruzilhadas diferentes. Silhuetas imóveis que pareciam observar. Presenças que não corriam nem falavam, mas acompanhavam como sombras sem corpo. Alguns disseram que eram espíritos presos entre os caminhos, figuras que jamais escolheram uma direção e ficaram condenadas a vagar para sempre nos cruzamentos. Outros acreditavam que eram apenas ilusões criadas pelo jogo de luz e sombra, reflexos do farol em árvores ou pedras. Mas nenhum deles conseguia explicar como diferentes pessoas descreviam os mesmos detalhes, as mesmas sensações, os mesmos retrovisores denunciando presenças invisíveis. Para o jovem motociclista, a dúvida nunca desapareceu. Cada vez que precisava cruzar uma encruzilhada, especialmente durante a madrugada, o corpo inteiro reagia com tensão. O coração acelerava, a mente revivia cada detalhe daquela noite. E o retrovisor, que antes era apenas um recurso de segurança, se transformara em um inimigo. Hoje, anos depois, ele ainda evita viagens noturnas sozinho. Quando não há escolha, atravessa os cruzamentos em alta velocidade, sem jamais olhar para trás. Na memória, as 4 figuras permanecem vivas, sempre imóveis, sempre observando, sempre prontas para se revelarem no reflexo. Não importa o tempo que passe, aquela sensação não se apaga. Porque uma vez que você cruza uma encruzilhada e vê algo que não deveria existir, nunca mais volta a olhar para a estrada da mesma maneira. A dúvida se torna permanente e cada viagem carrega a mesma pergunta: quem está me observando desta vez? Desde o instante em que se passa a observar com atenção, a encruzilhada parece esconder algo além do que os olhos podem captar. A escuridão não é apenas ausência de luz, mas uma presença quase palpável que envolve cada árvore, cada pedra, cada sombra projetada no chão. As lendas locais falam de acontecimentos estranhos, de sons que surgem do nada, sussurros que parecem vir do vento, mas que carregam palavras inteligíveis para aqueles que ousam ouvir. Muitos que se aproximaram sentem uma mudança no ar, como se o tempo desacelerasse e cada segundo se tornasse mais denso, mais pesado. As histórias contam sobre figuras indistintas que surgem nos cantos do campo de visão, sombras humanas que se movem lentamente, mas que desaparecem ao piscar dos olhos, deixando apenas o frio na espinha como testemunha de sua passagem. É uma sensação que não se consegue ignorar, uma inquietação que cresce, uma curiosidade que se mistura com o medo, criando uma tensão quase insuportável. As pedras da encruzilhada, desgastadas pelo tempo, guardam marcas que alguns acreditam serem sinais deixados por aqueles que ali se encontraram com o inexplicável. Cada rastro parece contar uma história. Cada rachadura no solo parece carregar uma memória antiga. E aqueles que ousam caminhar entre essas linhas sentem uma estranha conexão com algo maior. Algo que desafia a lógica e a razão. O vento, quando passa, não apenas move as folhas, ele parece carregar vozes, fragmentos de conversas de um passado distante, ecos de acontecimentos que ninguém mais se lembra, mas que persistem ali, presos no espaço, invisíveis e inevitáveis. E à medida que a noite se aproxima, a encruzilhada transforma-se ainda mais. O luar reflete nas pedras de maneira desigual,
criando sombras que se estendem e se contorcem como se tivessem vida própria, como se observassem cada passo, cada hesitação de quem ousa estar ali. Alguns moradores antigos falam de encontros com entidades que não se mostram completamente, mas que fazem sua presença sentir-se por gestos sutis. Um sussurro perto da orelha, um toque frio no ombro, um arrepio que percorre a espinha sem explicação aparente. As histórias também mencionam objetos que desaparecem e reaparecem em lugares diferentes. Sinais que parecem brincar com a mente humana, confundindo percepção e realidade. Cada relato reforça a ideia de que a encruzilhada não é apenas um ponto geográfico, mas um portal para o desconhecido. Um espaço onde o mundo material e o mundo invisível se encontram, se cruzam e se confundem. E aqueles que ousam voltar a ela carregam consigo a lembrança de que algo os observou. Algo que não deseja ser visto diretamente, mas que existe, inegavelmente, nos limites da compreensão humana. É nesse contexto que muitos se sentem atraídos e repelidos ao mesmo tempo, fascinados pelo mistério, mas conscientes do perigo que acompanha a curiosidade. Cada passo, cada suspiro, cada hesitação é registrado por essa presença silenciosa, criando uma sensação de que nada que acontece ali é por acaso. A encruzilhada se torna, então, um símbolo de escolhas, de destinos cruzados, de encontros com forças que transcendem a vida cotidiana. Quem se aproxima deve estar preparado para sentir não apenas medo, mas um estranhamento profundo, uma percepção alterada do mundo ao redor, onde o ordinário se transforma em extraordinário, e onde a realidade se torna apenas um véu tênue diante do que não se pode compreender completamente. E mesmo quando se afasta, a sensação permanece, impregnando os pensamentos, os sonhos, as memórias, lembrando constantemente que o invisível está ali, sempre presente, esperando pacientemente por aqueles que se atrevem a desafiar o desconhecido. À medida que a noite avança, uma estranha quietude se instala na encruzilhada, diferente de qualquer silêncio comum. É um silêncio que pesa, que parece absorver todos os sons da floresta ao redor, engolindo passos, sussurros e até mesmo o bater acelerado do coração de quem ousa permanecer ali. Muitos que se aventuraram a explorar este local relatam uma sensação de estar sendo observado, não por olhos humanos, mas por algo muito mais antigo, consciente e paciente, como se o próprio tempo tivesse adquirido consciência e decidisse examinar cada visitante com cuidado. O chão, sob os pés, coberto por folhas secas e raízes retorcidas, parece se mover sutilmente, como se respirasse junto com quem caminha, criando a ilusão de que cada passo é ao mesmo tempo avanço e recuo, como se a própria encruzilhada estivesse testando limites, medindo coragem. As árvores, altas e densas, projetam sombras que se entrelaçam, formando figuras quase humanas, que desaparecem ao virar o olhar, deixando apenas uma sensação inquietante de que não se está sozinho. Alguns mais ousados tentam acender lanternas ou usar a luz do celular, mas essa claridade artificial não parece suficiente para dissipar a escuridão que se concentra ali. Ao contrário, destaca ainda mais formas que se movem nas bordas da visão periférica, movimentos rápidos e sutis que fazem o coração acelerar e a respiração ficar curta. Entre essas manifestações, surgem relatos de vozes distantes, quase imperceptíveis, murmurando nomes ou palavras incompreensíveis, algumas vezes familiares, outras totalmente estranhas, como se chamassem algo ou alguém de volta ao mundo visível. As histórias mais antigas falam de objetos que se materializam de repente, peças de roupa, ferramentas ou símbolos gravados nas pedras,
todos desaparecendo quando se tenta tocá-los, reforçando a sensação de que a encruzilhada segue regras próprias, alheias à lógica humana. Para aqueles que permanecem mais tempo, a percepção de realidade começa a se distorcer. Sons parecem vir de direções impossíveis, sombras se alongam além da proporção natural, e a própria memória do tempo se fragmenta, fazendo com que minutos se confundam com horas. Alguns afirmam ter sentido uma presença próxima, invisível, que os acompanha em silêncio, respirando junto, andando ao lado, mas que nunca se revela totalmente. É um jogo entre o visível e o invisível, onde o visitante é simultaneamente convidado e testado, desafiado a manter a sanidade frente ao desconhecido. A lenda também fala de animais que surgem de repente, com olhos que refletem a luz de forma sobrenatural, olhares que não apenas observam, mas parecem ler pensamentos e intenções, reforçando a sensação de que tudo na encruzilhada tem propósito, mesmo que incompreensível. E por mais que a curiosidade humana tente racionalizar cada fenômeno, sempre há algo que escapa ao entendimento. Algo que lembra que certas experiências não podem ser reduzidas a explicações simples. A encruzilhada, nesse momento, deixa de ser apenas um ponto físico, tornando-se um espaço liminar, onde fronteiras entre o mundo cotidiano e o desconhecido se dissolvem, permitindo que os visitantes experimentem o medo, a fascinação e o assombro em doses iguais. É uma experiência que transforma a percepção de todos que passam por ali, deixando marcas sutis, mas indeléveis na mente e no corpo, lembrando que existem lugares no mundo que não foram feitos para compreensão total, apenas para observação, respeito e talvez para aqueles suficientemente corajosos, confronto direto. E mesmo quando a decisão de se afastar se impõe, quando se dá o primeiro passo para sair, a sensação persiste, como se a própria encruzilhada tivesse grudado na memória, mantendo vigilância silenciosa, prometendo que voltará a fazer sentir sua presença a qualquer momento, em sonhos, pensamentos ou encontros futuros, lembrando que ali, no coração da noite e do desconhecido, reside algo que nunca pode ser completamente esquecido ou ignorado. Quando a noite se aprofunda, a encruzilhada revela nuances que escapam à percepção diurna, detalhes que parecem pequenos à primeira vista, mas que carregam significados ocultos e perturbadores. Cada pedra, cada tronco caído, cada folha movida pelo vento, carrega uma história silenciosa, um registro de encontros que desafiam a lógica e a compreensão humana. Os moradores antigos falam de uma energia que parece emanar do próprio solo, algo que se infiltra nas roupas, nos cabelos, nos pensamentos, criando um peso invisível que se torna cada vez mais difícil de ignorar. Aqueles que tentam mapear ou fotografar o local relatam falhas inexplicáveis em equipamentos, câmeras que não registram nada ou imagens que aparecem distorcidas, mostrando figuras que não estavam presentes no momento do clique, como se a própria encruzilhada tivesse o poder de manipular o que é percebido e registrado. O vento, que em uma noite comum traria apenas o som das folhas e galhos, aqui carrega murmúrios, risos ou choro distante, ecos de acontecimentos passados ou presenças que nunca foram humanas, lembrando que cada som é carregado de intenções invisíveis. Alguns visitantes relatam sentir mãos geladas roçando a pele, mesmo estando completamente sozinhos, ou uma pressão sobre os ombros, como se algo invisível insistisse em comunicar-se sem palavras, em transmitir mensagens que desafiam a razão. E à medida que se avança pelo terreno irregular, as sombras parecem ganhar vida própria, contorcendo-se em formas que imitam figuras humanas ou animais em movimentos impossíveis, observando, testando a coragem de quem se atreve a permanecer.
Há relatos de objetos que surgem e desaparecem, marcas que aparecem no chão como se tivessem sido feitas recentemente, e odores inexplicáveis, mistos de terra úmida, ferro e algo que não se consegue nomear. Sensações que ativam memórias ancestrais de alerta e medo primitivo. A história local também fala de encontros com figuras vestidas de maneira estranha, silhuetas que se movem rapidamente entre as árvores e desaparecem em momentos críticos, deixando apenas a sensação de que algo escapou de vista, mas que está sempre presente, observando, calculando, esperando. Os mais sensíveis relatam perceber mudanças na percepção do tempo, com minutos que se alongam infinitamente ou se encurtam sem aviso, enquanto a própria realidade parece se tornar maleável, pronta para dobrar-se à vontade da presença invisível que domina aquele espaço. É como se a encruzilhada fosse um limiar, um ponto onde o conhecido encontra o desconhecido, onde o medo se mistura à curiosidade e onde cada passo dado pode aproximar ou afastar a pessoa de uma verdade que ninguém jamais poderá compreender completamente. E mesmo aqueles que partem carregam consigo sinais sutis dessa experiência. Um arrepio que insiste em permanecer, sonhos intrusivos, imagens ou sons que retornam à mente sem explicação, lembrando constantemente que algo está ali, invisível e paciente, acompanhando cada memória, cada pensamento. É um espaço onde o ordinário deixa de existir e o extraordinário se torna regra. Um lugar em que a mente humana se vê desafiada em seus limites, forçada a reconhecer que existem forças e fenômenos que transcendem a compreensão cotidiana e que permanecem aguardando aqueles que ousam voltar, sempre prontos para testar coragem, percepção e sanidade, lembrando que a encruzilhada nunca se revela completamente e que seu verdadeiro segredo permanece escondido, mas sempre presente, no coração da noite e da escuridão que envolve tudo ao redor. E finalmente chega o momento de encarar o que a encruzilhada representa de forma completa, não apenas como um local físico, mas como um símbolo de escolhas, destinos e encontros com o desconhecido que moldam para sempre aqueles que ousam atravessá-la. Cada história, cada relato, cada suspiro do vento carrega consigo a lembrança de que nada que ocorre ali é casual. Aqueles que chegam à encruzilhada são confrontados com seus medos mais profundos, suas curiosidades mais secretas e, por vezes, com versões de si mesmos que jamais imaginaram existir. O local não apenas observa, ele reage, desafia, transforma. A sensação de ser acompanhado por presenças invisíveis, de ouvir sussurros impossíveis de identificar, de perceber sombras que se movem de maneira contrária à lógica, torna-se ainda mais intensa, pois ao longo do tempo, cada visitante entende que aquilo que parecia externo está, de algum modo, refletindo algo interno, um espelho distorcido de medos, desejos e dúvidas. A encruzilhada deixa de ser apenas um ponto de encontro físico e se torna um ponto de convergência entre realidades, onde o visível e o invisível coexistem de forma harmoniosa, mas inquietante, impondo respeito e cuidado a quem decide atravessá-la. E enquanto o luar se projeta sobre pedras e troncos, as figuras que surgem nas sombras parecem finalmente se revelar, não em sua forma completa, mas em fragmentos, lembrando que a verdade nunca é totalmente acessível, que o mistério é sua essência e que o desconhecido é tanto um convite quanto uma advertência. Aqueles que ousaram permanecer sentem uma transformação silenciosa, um despertar de sentidos que jamais seriam estimulados no cotidiano. Uma abertura para perceber camadas da realidade que antes passavam despercebidas. Ao deixar o local, mesmo com passos apressados ou hesitantes, a sensação de que algo os acompanha persiste, impregnando a mente e os sonhos com lembranças que não podem ser ignoradas, sussurros que retornam à memória, imagens que se repetem e arrepiam,
lembrando que o invisível não está restrito ao espaço físico da encruzilhada, mas se estende a todos os cantos da percepção humana. O desfecho é ao mesmo tempo aterrador e fascinante, pois ensina que a curiosidade, quando aliada à coragem, abre portas para experiências que desafiam a compreensão, mas que também revelam profundidades da mente e da alma que jamais seriam exploradas de outra forma. E é justamente essa combinação de medo e fascínio, de ameaça e beleza, que torna a encruzilhada única, um ponto de encontro entre o conhecido e o desconhecido, entre o tangível e o invisível, onde cada visitante se vê confrontado com a realidade de que certas experiências não podem ser explicadas, apenas sentidas, vividas e respeitadas. Ao final, a lição que fica é clara. A encruzilhada não pertence a ninguém, mas todos que passam por ela deixam um fragmento de si e levam consigo a marca indelével do que foi encontrado ali. Uma lembrança eterna de que o mundo guarda lugares que desafiam a razão, que brincam com a percepção e que permanecem sempre prontos para nos lembrar de que o mistério é e sempre será parte inseparável da existência humana.